parte da palavra, e assim como eu, você também está ansioso para ouvir Deus falar. Pastor Matheus Onato, por favor. Pastor Abinadab, ora pelo nosso pastor Matheus Onato. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Maravilhoso Pai Celestial, apresentamos o Teu Filho nesse momento em que vai transmitir a Tua Santa Palavra. Estenda a Tua mão, usa, Senhor, com graça e unção. Fala conosco conforme a nossa necessidade. Trabalhe em cada vida nesta noite aqui presente, Senhor. E aqueles que estão nos assistindo na transmissão desta live, Senhor. Trabalha poderosamente, realizando uma obra maravilhosa na vida de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Som. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé como você está, quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir. Obrigado. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui junto com os irmãos. Meu sentimento é de muita gratidão e por isso, em palavras, eu só posso dizer muito obrigado. Muito obrigado a toda essa mocidade, muito obrigado a toda essa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Roberto. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvar a Deus pela vida do presbítero Wilton Sampaio, presbítero Arley Ribeiro, cooperador Alain de Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado por essa imensa oportunidade. Louvar a Deus também pela vida do Diego, que foi um canal de Deus para que eu estivesse aqui. Enfim, meu sentimento é de muita gratidão. Muito obrigado a toda essa igreja. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir. Os irmãos acharam? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coloque sua Bíblia no banco, ainda de pé, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, graças eu te dou por estar na tua presença. Senhor, eu vou pregar a tua palavra e eu te peço pelo poder da tua palavra. Levanta o caído, dá força ao desanimado, exalta o humilhado, abate o soberbo, alegra o triste, dá paz ao aflito, cura o enfermo, liberta o possesso, dá ânimo para aquele que está sem forças, dá ânimo para aquele que está sem ânimo, Pai. Dá paz para aquele que está em guerra. Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
O Senhor é o convidado especial desta festividade, porque se tiver pregador e não tiver a tua presença, não tem nada. Se tiver cantor e não tiver a tua glória, não tem nada. Se tiver lotado de gente e tua presença não estiver conosco, não tem nada. A tua presença é o diferencial, é que dá vida ao ambiente, é que deixa o negócio mais gostoso. Talvez alguém entrou aqui, meu Pai, e não conseguiu dar glória a Deus ainda, talvez até por conta dos problemas que está vivendo, mas eu te dou graças, mas eu te dou glórias. Eu te dou graças porque eu estou vivo, eu te dou graças porque eu estou de pé, eu te dou graças porque grandes foram as lutas para que eu não chegasse até aqui, mas o laço quebrou e eu escapei para a honra e glória do teu nome. Senhor, fala com a tua igreja e continua conosco em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um aviso. Eu prometo que eu vou ser muito breve, porque se tem alguém que está com vontade de pregar, esse alguém sou eu. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro, é uma autobiografia. Eu falo sobre tudo que Deus tem feito no meu ministério. O nome do livro é Menor Idade Ministerial. Eu falo do meu nascimento até os meus 18 anos de idade. Hoje eu tenho 19 e falo até os 18. Esse livro está sendo bênção na vida de muita gente. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Eu sei que eu ainda sou um menino, tenho muito para percorrer ainda, tenho muito para aprender, mas já deu para escrever um pouquinho sobre a fidelidade de Deus na minha vida. O valor do livro, R$20 para abençoar você. No final do culto vai estar sendo vendido os livros. Eu trouxe poucos livros, então se por um acaso alguém ficar sem livro, nas minhas redes sociais, qualquer rede social que você colocar Mateus Nonato Oficial, você vai achar a rede social e lá está o site para você adquirir o livro. Eu trouxe também alguns cones trufados, irmãos. Tem um mistério nesses cones, que quem come não engorda, quem é feio fica bonito e quem está encalhado no mesmo ano casa. Eu costumo fazer essa brincadeira e eu fui pregar no Pará. Aí uma irmã comprou um cone porque ela queria casar, irmãos. Diante de Deus que eu estou falando aqui. A irmã tinha 74 anos, gente. Não, calma. Eu voltei lá, se eu não me engano, no começo de agosto. Se eu te disser que a irmã está noiva, você acredita nisso? Pois é. A esperança para a tua vida, né, irmão? A esperança. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado aí e diz: Deus vai te usar para pagar um livro e um cone para mim. Diz isso para mim. Meus amigos, Diego e Carol, que Deus abençoe. Uma honra poder estar dividindo o púlpito com vocês. Gente, vamos lá. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades fundadas por colonos provenientes de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. A cidade estava situada no lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente. Ela também tinha um apelido de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. E esta cidade estava cercada de grandes oportunidades. Joe Stott comenta também que Filadélfia era chamada de cidade dos terremotos. Tremores de terra eram frequentes e tinham levado muitos antigos habitantes a deixarem a cidade de Filadélfia em busca de um local mais seguro para se viver. O violento terremoto que devastou Sardes no ano 17 depois de Cristo, por muito pouco não destruiu completamente Filadélfia. De onde vem esse nome Filadélfia? Átalo amava tanto ao seu irmão Eumenes, que apelidou ele de Filadelfos, que quer dizer o que ama ou aquele que ama ao seu irmão. Daí vem o nome da cidade Filadélfia. Essa cidade ainda existe hoje em dia, mas com o nome turco de Al-Azir.
Para essa jovem igreja, Jesus envia uma carta e nos ensina várias lições. Aos pastores também que estão à minha retaguarda, me perdoem, que Deus abençoe, uma honra poder estar rodeado de vocês. Então, para essa jovem igreja, Jesus envia uma carta e nos ensina várias lições. As características desta igreja nos mostram a sua grandeza diante de Deus, pois não há nenhuma censura à igreja de Filadélfia, apenas elogios. E daqui a pouco nós vamos entender isso, mas eu preciso que você acompanhe comigo o versículo de número 7. O versículo 7, o texto diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz, o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus nos dá sinais a respeito de si mesmo. Ele é santo, ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi, ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus Cristo é santo em seu caráter, santo em suas palavras, santo em suas ações e santo em seus propósitos. Jesus não é a sombra da verdade, ele é a essência da verdade. Jesus não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro. É interessante que, como eu já falei para os irmãos, Filadélfia era conhecida, essa cidade, por adorarem muitos deuses. Um dos deuses que eles mais adoravam era o deus Dionísio, que era o deus do vinho. Então, Jesus fala isso em um momento em que havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus pode reivindicar o título de verdadeiro Deus. Ele é santo em sua natureza e por isso não consegue ser outro do que verdadeiro a sua palavra, pois quando ele fala em sua santidade. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. E o interessante é que os nomes de Cristo, as descrições ao seu respeito, expressam em cada uma das 7 cartas algo da natureza da igreja que está sendo endereçada. Jesus faz questão de falar algo que a igreja está sendo. Cristo é visto a andar entre as igrejas e, porquanto a sua presença é especialmente sentida, inspirando devoção e ação poderosa. A igreja dos mártires, Esmirna, por exemplo, na sua vez, ouviu a voz de Cristo, aquele que morreu, mas que está vivo e oferece a coroa da vida. A corrupta igreja de Pérgamo teria que enfrentar aquele que tem aguda espada de 2 gumes, símbolo de julgamento. Tiatira, uma fase ainda mais corrompida da igreja, teria que enfrentar o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são como bronze polido, porque essa igreja merecia um juízo ainda mais severo. Por igual modo, agora, o remanescente santo, a igreja de Filadélfia, ouve a voz de Cristo, o qual é santo e o manancial de santidade para uma igreja que quer ser santa, o qual é verdadeiro e a origem da fidelidade da verdade para uma igreja que quer ser como santo e verdadeiro, é porque ele vê características na igreja de Filadélfia que a tornavam santas e verdadeira. Por eles serem santos e verdadeiros, eles revelavam em si mesmo o caráter do seu Senhor. Para entendermos os outros adjetivos, a gente precisa continuar o texto, e lá na frente você vai entender. Jesus diz: eu sei as tuas obras. Cristo está falando à igreja, para a igreja, com a igreja. Conheço as tuas condições espirituais em geral, mas também conheço as tuas lutas carnais.
conheço os desafios que vocês, como igreja, enfrentam para me adorar. Conheço tudo o que vocês fazem, tudo o que acontece, eu conheço todas as lágrimas, lutas, dores e desafios. É interessante que o Senhor diz assim: conheço as tuas obras. Ele não enumera, o meu retorno caiu um pouco, ele não enumera essas obras, mas eles dizem que elas são obras e que ele as conhece. Então são obras suficientes para serem lembrados. Só dá para lembrar daquilo que se tem, daquilo que não tem a gente não lembra. Então a igreja de Filadélfia não é uma igreja que finge. A igreja de Filadélfia não é uma igreja que usa máscara. A igreja de Filadélfia não é uma igreja que disfarça. A igreja de Filadélfia realmente tem obras. Tem obras porque o próprio Senhor testifica. E detalhe, não era fácil ser cristão em Filadélfia. É importante nós lembrarmos aqui, é importante nós entendermos que a cidade de Filadélfia se localizava a apenas 20 quilômetros ao sudeste de Sardes. Então estava nas proximidades, estava perto de uma igreja que o próprio Deus testificou: vocês têm nome de que vive, adoram como vivos, cantam como vivos, pregam como vivos, mas estão mortos. É por isso que a igreja em Filadélfia é um exemplo para aqueles que estão caídos na fé por causa dos outros, porque a gente sempre vai conhecer, e eu tenho certeza que você conhece, eu não vou nem pedir para você levantar a mão quem conhece, porque senão vai ficar até desagradável, mas todo mundo conhece alguém que diz assim: eu parei de ir para a igreja por causa de fulano, eu desviei por causa de ciclano, eu saí da igreja por causa de fulano de tal. E aí está um erro muito grande, porque quem sai da igreja por causa de pessoas nunca ficou por causa de Jesus. Filadélfia estava muito próxima aos mortos, mas ela não morreu. Filadélfia estava muito próxima de uma igreja que ficou contaminada, que se corrompeu, mas Filadélfia não se contaminou com eles, não se corrompeu como eles, porque o seu caráter não estava à venda, porque eles decidiram não se contaminar, não se corromper. E isso é destacado porque é Jesus que diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço os desafios, eu vejo as lágrimas, eu sondo os corações, eu entendo os gemidos, eu sei que não está fácil, mas por causa da fidelidade de vocês, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém a pode fechar. Por causa da fidelidade de vocês, por causa da lealdade de vocês, por causa do empenho na minha obra, eu abro portas para vocês que pareciam inacessíveis. Eu honro vocês aonde tentaram vos envergonhar. E parece que essa mensagem é para alguém aqui nessa noite, porque Deus trouxe alguém para ministrar a essa pessoa, dizendo: eu conheço as tuas necessidades, nada está passando despercebido diante de mim, eu vi a oração, o som da sua voz, eu conheço todas as questões que você teve que resolver para estar aqui, eu sei de todos os leões que você teve que matar para chegar aqui hoje, eu sei que você está lutando contra o sono, lutando contra o cansaço, lutou contra a carne, talvez até com um parente que queria que você ficasse em casa, talvez até com um amigo que queria que você fosse para o rolê junto com ele, mas Deus está dizendo: eu conheço, eu vi isso, eu sei que enquanto muita gente fala, você faz, eu sei que enquanto muita gente disfarça, você vive, eu sei que enquanto muita gente finge, você tem, mas por causa de tudo isso, por causa da tua fidelidade, por causa da tua perseverança, por causa da tua lealdade, por causa do teu empenho às coisas de Deus, eu estou abrindo portas no teu caminho.
Não, você não entendeu. Eu vou melhorar para você dar glória. Deus está dizendo para alguém: por causa do teu esforço, da tua dedicação, da tua fidelidade, eu vou honrar você. Eu vou honrar a tua casa, vou honrar a tua família. Vou abrir portas que pareciam ser inacessíveis e ninguém vai poder fechar. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele e diga: Deus está elevando o teu nível nesta noite. Deus está elevando o teu nível nessa noite, porque Deus sabe, Deus conhece as tuas limitações, Deus conhece as tuas fraquezas, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece as tuas dores. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus conhece cada lágrima que foi derramada para você estar de pé aqui hoje. Deus viu quando você olhou e disse: nem vou participar do evento, nem vou participar do encontro. Deus viu quando você disse: eu não vou aguentar, eu vou parar. Mas quando você olhou e disse: quer saber? Eu sei para quem eu faço, eu vou fazer a obra, vou continuar. E Deus está dizendo: por causa do teu sacrifício eu honrarei a tua fé, por causa das tuas lágrimas eu honrarei a tua fé. Eu estou elevando o teu nível. E eu não sei se alguém vai entender o que eu estou falando, mas Deus está dizendo para alguém: pode dar glória, porque a porta já está aberta. Pode dar aleluia, porque a porta já está aberta. Pode preparar o culto de ação de graça, porque Deus já abriu a porta. E a porta que Ele abre, pode alguém entortar o nariz, pode alguém reclamar, pode alguém dizer que você não serve, pode alguém dizer que você não presta, mas Ele abriu a porta para você. Tem teu nome, tem teu número, tem teu endereço. Quem pode adorar a Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Nós servimos ao Cristo que tem poder para abrir portas. Que porta Ele abre? Ele abre uma porta de oportunidade para as suas igrejas. Ele abre uma porta de proclamação para os seus ministros. Ele abre uma porta de entrada. Ele abre o coração. Ele abre uma porta de admissão à igreja visível, estabelecendo os termos da comunhão. Ele abre a porta de admissão à igreja triunfante, de acordo com os termos de salvação estabelecidos por Ele. Mas Ele não é porteiro, tá? Ele é o dono da porta. E se Ele é o dono da porta, assim como Ele pode abrir, Ele pode fechar na hora que Ele bem quiser. Ele pode fechar a porta da oportunidade. Ele pode fechar a porta da proclamação, deixando os pecadores obstinados na dureza do seu coração. Ele pode fechar a porta da comunhão da igreja para os descrentes e profanos. Foi assim que Ele fechou a porta do céu contra as virgens tolas que dormiram e desperdiçaram o seu dia da graça. Ele fecha a porta contra os obreiros da iniquidade. Mas por que Ele tem facilidade para abrir e fechar a porta? Justamente pelo que Ele falou no primeiro versículo: porque eu tenho a chave de Davi. A chave está na mão de Cristo. Jesus não tem apenas a chave da morte e do inferno, mas Ele também tem a chave de Davi, a chave da salvação, a chave da evangelização. E quer saber mais? Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. E ninguém, nem pode alguém entrar quando Ele fecha a porta. Se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Oh, glória a Jesus. Entenda, por favor, Jesus não só conhece a igreja, Jesus conhece a cidade em que a igreja está inserida. A cidade de Filadélfia. Por que Jesus diz assim: eu coloco diante de ti uma porta aberta? Porque a cidade de Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta, mas para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. A cidade tinha sido para a cultura grega, mas assim como a cidade tinha sido para a cultura grega, depois que Cristo abriu a porta, ela se tornou para o evangelho cristão. Átalo criou a cidade para ser embaixador
embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas aí Cristo entra em cena e diz: não vai ser nada disso. Eu estou colocando uma porta aberta para a igreja fazer a diferença. Eu estou colocando uma porta aberta diante da igreja, para a igreja proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Oh glória! Só tem um problema, na verdade 3. A igreja de Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta, e Jesus testifica isso. Primeiro lugar, Jesus diz: tendo pouca força. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja era fraca, era uma congregação pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade, mas isso não poderia deter a igreja no evangelismo. A igreja tinha pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada de crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade, mas o melhor de tudo, a igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade, porque a fraqueza do servo de Deus nem sempre significa debilidade. A fraqueza do servo de Deus nem sempre significa deficiência, porque o apóstolo Paulo também tinha fraquezas, e ele até pediu 3 vezes para que Deus as retirasse, mas o Senhor lhes respondeu: ô Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é normal termos fraqueza, porque é normal, e a nossa fraqueza só revela o quão dependente nós somos. Vou falar de novo: a nossa fraqueza só revela o quão dependente nós somos. A gente não tem que ter medo de quem é fraquinho, a gente não tem que ter medo daquele que está só pela graça, porque quem é fraquinho, quanto mais dependente, melhor. Quem é fraquinho está dizendo: se o Senhor não me der graça, eu não chego naquele congresso. Se o Senhor não me der graça, eu não consigo pegar o microfone. Se o Senhor não for comigo, o culto não vai ser bom. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. A gente tem que ter medo de quem nunca pensou em parar, de quem nunca pensou em desistir, porque esses que nunca pensaram se acham super-homem. Agora quem pensa e quem está dizendo eu sou fraquinho, já está dizendo assim: eu só estou de pé por causa da graça, eu só estou vivo por causa da graça, só tenho saúde por causa da graça, meu ministério está de pé por causa da graça, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Não é o tamanho e nem a força da igreja que determina o seu ministério, mas sim a fé no chamado que Deus colocou. Por quê? Porque Deus sempre capacitará a igreja para cumprir os seus propósitos. O Deus que abre a porta dá capacidade para a igreja para atravessar a porta aberta. Oh glória a Jesus! Posso dizer uma coisa para vocês, se você entender, você dá glória. O Deus que abriu a porta para você sabe aonde você pode chegar. O Deus que, eu vou falar de novo, o Deus que abriu a porta para você, Ele sabe aonde você pode chegar, Ele sabe aonde você consegue ir, e Ele está dizendo: se sozinho você não aguentar, fica tranquilo, eu pego você no colo, mas a gente atravessa junto a porta que eu abri para você. Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar aleluia? Oh glória a Deus, aleluia, oh glória. Mas tinha outro problema: havia oposição à igreja na cidade. Quem são essa oposição? Jesus diz: os judeus, chamados de sinagoga de Satanás, porque eram falsos cristãos. Sabe o que é engraçado? É que o inimigo nem se preocupou em enviar falsos cristãos para o meio das outras 5 igrejas, porque elas estavam corrompidas por outros tipos de problema, como por exemplo, o abandono do primeiro amor, a alimentação de coisas sacrificadas a ídolos, práticas de prostituição, tolerância com Jezabel, doutrina de Balaão e obras dos nicolaítas. Mas perceba que a igreja pervertida não é aplicada ao texto o nome, o título de igreja. Jesus não chama de igreja, Jesus chama de sinagoga, porque tomou o partido de Satanás. O termo sinagoga aqui é em sentido pejorativo, o que é ainda mais intensificado, mediante a sua identificação com Satanás.
Essa perseguição que a igreja de Filadélfia sofria era algo profundamente satânico. E sabe o que é o pior? É que no começo os crentes começaram a recuar. Aí Cristo diz à igreja: ei, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Mas estão perseguindo, mas a porta está aberta. Mas estão indo atrás da gente, mas a porta está aberta. Mas eles não estão gostando muito, independente se está gostando ou se não está. A porta está aberta. Jesus está dizendo para a igreja: eu sei que estão tentando calar vocês, eu sei que estão tentando colocar uma mordaça na boca de vocês, mas a porta está aberta e não tem ninguém que vai fechar a porta que eu abri. Não tem ninguém que vai interromper ou paralisar o projeto que eu tenho na vida de vocês. E fiquem tranquilos, aqueles que hoje os perseguem ainda virão e se prostrarão diante de vocês, para saberem que eu os amo, que eu os amo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que durante esses dias está entendendo que afronta. Parece que o inimigo se levantou pesado contra a tua vida. A calúnia aumentou, a fofoca com o teu nome aumentou, as críticas aumentaram, as pedradas aumentaram, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: suporta, porque a porta quem abriu foi eu, e se foi eu que abri a porta, ninguém vai fechar. Você pode colocar a mão no ombro de duas pessoas aí do seu lado, diz: a porta está aberta. Diz para eles: não, irmão, desse jeito aí nem eu acredito. Diz para eles: a porta está aberta, a porta está aberta. Estão querendo te tirar da graça, estão querendo te tirar do projeto, estão querendo te tirar daquilo que Deus colocou, mas Deus está dizendo: continua, porque a porta está aberta. Remaio séria, continua, porque a porta está aberta. Estão querendo te tirar da onde Deus te colocou, mas Deus está dizendo: se foi eu que coloquei, não tem homem que tire, porque quem tem a chave sou eu, e se quem tem a chave sou eu, quem decide se a porta se abre ou se a porta se fecha ainda sou eu. Pregador, mas estão querendo me parar, o que eu faço? Nada. Pregador, estão querendo acabar comigo, o que eu faço? Nada. Aquieta a tua alma, descansa teu coração. Deus vai se levantar ao teu favor e mostrar que Ele é na tua vida. A palavra de Deus para alguém nessa noite é: aquietai-vos e sabei que eu ainda sou Deus na tua vida, na tua casa. Tem alguém que pode adorar a Jesus? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Vão ter que perceber, vão ter que entender que você não serve a um Deus pequeno, que você não serve a um Deus fraco, que você não serve a um Deus esculpido na pedra, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê. Você serve a um Deus que quando se levanta para guerrear, Ele não perde guerra, Ele não perde batalha. Quando Ele se levanta, a guerra já está vencida, a porta está aberta e ninguém vai fechar. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Só que tem outro problema. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui está o terceiro problema que poderia impedir a igreja de entrar pela porta que Deus abriu: ameaça de futura tribulação. Então, se tinha uma ameaça de futura tribulação, pela lógica, não era momento de evangelismo, era momento de se recolher, era momento de se manter seguro, não era momento de avançar. Cristo intervém, entra em cena e diz: é agora que é para avançar. É agora que é para ir para frente. Por quê? Porque não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso ser uma igreja que proclame a palavra. Oh, glória a Jesus. Não basta ser uma igreja que não negue o nome de Cristo, é preciso ser uma igreja que anuncie o nome de Cristo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária.
Então acabou com essa desculpa de Jesus me chamou só para ficar quietinho, fui chamado só para ser salvo. Engraçado, né? Alguém pregou para você, mas você não quer pregar para alguém. Alguém evangelizou você, mas você não quer evangelizar alguém. Deus está dizendo para alguém nessa noite: está na hora de avançar, está na hora de levantar, está na hora de reagir, está na hora de fazer algo. Pregador, mas ninguém está fazendo do meu lado. Se ninguém faz você. Se ninguém ora, ora você. Se ninguém lê Bíblia você. Faz o que ninguém fez para receber o que ninguém nunca recebeu. Oh glória, aleluia. Só que não para por aí. Jesus diz: eis que venho sem demora. Sabe o que é interessante aqui? É que Jesus dá uma certeza. Não é talvez, não é quem sabe, não é pode ser, é certeza. Eu venho. Eu venho e sem demora. A esperança da igreja é essa: Jesus vem. A alegria da igreja é essa: Jesus vem. A esperança da igreja é essa: Jesus vem. E Ele não atrasa a sua vinda além do tempo fixado. Nós não sabemos quando acontecerá, mas de uma coisa eu sei: Jesus vem. E se eu estiver preparado, eu vou subir com Ele. Oh glória a Jesus. O pensamento de muita gente hoje não é mais a volta de Jesus. Acham que Ele está demorando, pensam que talvez Ele nem venha, mas esquecem que para o Senhor 1000 anos são como um dia, e assim 2000 anos ainda seria sem demora. Mas Ele diz: eis que cedo venho, mas tem um propósito: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que é engraçado? É que aqui tem mensagem para 2 tipos de pessoas. Aqui tem um encorajamento para quem é servo, tem encorajamento para quem é fiel, tem encorajamento para aquele que está dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está dizendo: calma aí que eu estou chegando. Não, irmão, tu não entendeu, vou falar de novo. Calma aí que eu estou chegando. Mas ao mesmo tempo que tem uma palavra de encorajamento aos fiéis, também tem uma palavra de advertência e exortação para quem está hesitando entre 2 pensamentos. Porque a ordem de Deus é: guarda, se mantenha constante. A ordem de Deus não é, a ordem de Cristo não é: guarde enquanto tem culto, guarde enquanto tem congresso, guarde enquanto tem festividade. A ordem de Cristo é: guarde. Guarda hoje, guarda amanhã, guarda semana que vem, guarda próximo mês, guarda na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho. Guarda o que tens. Guardar o que? Guarde a fé, guarde a verdade, guarde a força da graça, guarde o zelo, guarde o amor aos irmãos. Deus nos deu tesouros em nossas mãos para que guardemos firmemente. Assim como só dá para lembrar o que se tem, da mesma forma só dá para guardar o que se tem. E aí que está o problema, porque tem gente que não tem mais nada há muito tempo para guardar. Oh glória a Jesus. Porque tem gente que perdeu há muito tempo. E sabe qual é o problema? É que perdeu e não entendeu que perdeu. É que perdeu e não soube que perdeu. Porque quem perde e sabe que perdeu vai procurar. Porque quem perde e sabe que perdeu, ele vai atrás. Ele volta para a santidade, ele volta para o joelho, ele volta para a leitura da palavra, ele volta para a consagração, ele volta para a escola bíblica dominical, ele volta. Agora o problema é quem perdeu e não entendeu que perdeu. Porque quem acha que tem, mas não tem, ele acha que do jeito que tá bom, da maneira que tá bom, mas enquanto isso perdeu a graça, perdeu a santidade, perdeu a fé, perdeu o zelo, perdeu o amor. E sabe o que é ainda mais triste? É que a maioria dessas pessoas que perderam o que tinham, perderam porque estavam buscando algo a mais, perderam porque estavam buscando novidade. A igreja não precisa de novidade.
Esses dias, faz um tempinho na verdade, lançaram uma que precisava atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. A igreja não precisa de mundanismo disfarçado de modernismo. A igreja não precisa do mundano entrando dentro dela como moderno. A gente precisa guardar o que tem. Porque a ordem de Cristo não é guarda o que tem e procura novidade. A ordem de Cristo é guarda o que tu tem, o que tu tens. Se não tem, não guarda, mas se tem, guarda. Proclame aquilo que você sabe, guarde aquilo que você tem. Oh glória a Jesus. O grande perigo da igreja ou do cristão é quando há pouco ou até mesmo nenhuma diferença com o mundo. Porque a partir do momento que a gente moderniza demais e a fé cristã começa a nadar de acordo com a correnteza da impiedade do mundo, precisa haver preocupação do risco da perda da salvação. Mas você sabe por que a igreja de Filadélfia permaneceu limpa diante de Deus? Porque ela não cedeu às pressões. Porque ela não se vendeu. Não ceda às pressões, independente do ambiente que você estiver. Deus está falando para alguém: não ceda às pressões, independente do ambiente que você estiver. Agora a Bíblia não diz, mas creio eu, que eu imagino alguém chegando e olhando e dizendo assim: igreja de Filadélfia, muda o sistema, desse jeito é muito quadrado, desse jeito é muito rígido, não vai atrair muita gente, não vai lotar, não vai ter recurso. Atualiza, moderniza. Mas tem uma igreja que está dizendo: eu não vou me curvar ao liberalismo, eu não vou viver o evangelho legalista do tudo pode, do proibido proibir. Aí eu imagino alguém olhando e dizendo: mas Sardes se atualizou, ficou grande. Laodiceia se atualizou, ficou rica. Mas tem uma igreja dizendo: problema de Sardes, problema de Laodiceia, é melhor ser pequena e fiel do que ser grande e mundana. É glória. É melhor ser pequena e fiel do que ser grande e mundana. Mas Filadélfia, Sardes ganhou nome, Sardes ganhou fama, e Filadélfia está dizendo: ótimo, deixa a fama para Sardes, deixa o nome para Sardes. Eu prefiro essência, eu prefiro essência. E Filadélfia, vem cá, agora a pergunta que não quer calar: vocês vão continuar desse jeito até quando? Até quando a gente vai continuar? Até que ele venha, até que ele venha. Você pode levantar a mão. Quem não vai se render ao sistema, levante a mão. Quem não vai se render ao sistema, levante a mão. Quem não vai se render ao modernismo, levante a mão. Ela é maior Xandarama séria. Ela é maior Candoremassúria. Eu sinto a presença de Deus. Só quem não vai se render, levante a mão. E não baixe ela. E não baixe ela. E não baixe ela. Eu estou pregando para uma geração que ainda prefere santidade. Eu estou pregando para uma geração que ainda prefere unção. Eu estou pregando para uma geração que ainda prefere graça. E tem alguém lá fora dizendo: muda esse jeito que está muito ultrapassado. É loucura ser crente desse jeito. É loucura ser crente dessa forma. Está muito quadrado, mas quer saber? É melhor subir quadrado do que descer redondo. A gente vai continuar servindo. Aleluia. 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 A igreja não vai se vender. A igreja não vai se curvar. A igreja não vai se render. E o que eles chamam de loucura, a gente chama de prudência. A gente está aguardando o dia que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem está esperando esse dia, abre a boca para adorar a Jesus. Aleluia. 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 Daramachandoremaséria. Aleluia. Quando angelical trombeta
nesse mundo estrugir. O meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Quem sabe canta, vai. Glória, o meu nome. Aleluia, tá lindo demais, vai. Glória, eu espero ouvir. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará com os crentes de toda a Deus hei de sempre louvar do céu das glórias que lá. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado. Canta meu povo, se alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai. Canta, quem acredita, canta, vai. Canta meu povo. Quando no céu vai. Com a permissão do pastor, se coloque de pé nesta noite. Eremachandoremaia suriandaramaia. Eremaio canchoreminância andaramaia. Terebiachandoremaia canderemassúria. Alguém sente a presença de Deus aqui nesta noite? Alguém sente essa glória aqui nesta noite? Eu sei que um dia o meu noivo vem. Eu sei que um dia o meu Jesus vem. E quem tem essa certeza já era para estar dando glória a Deus há muito tempo. A maior certeza da igreja é: Jesus vem. Quem pode adorar a Ele nessa? Aleluia. Eu já vou encerrar, mas eu não posso encerrar sem cumprir a minha obrigação como pregador e como homem de Deus. Só que eu preciso conhecer você primeiro. Primeiro eu vou perguntar: quem ainda não é cristão, quem ainda não aceitou, não confessou a Cristo como único e suficiente Salvador. Já já eu pergunto quem está afastado, mas eu queria muito pedir a sua sinceridade. Vamos lá. Primeira pergunta: tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus? Mateus, eu nunca aceitei, eu nunca confessei. Eu quero muito conhecer você. Levanta a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, que eu quero te ver. Alguém? Alguém? Eu vou mudar a pergunta. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Você era da igreja, decidiu dar um tempo, decidiu se afastar, e hoje você está afastado dos caminhos de Jesus. Há alguém no nosso meio que está afastado? Queria muito ver você, queria muito te conhecer. Levanta sua mão bem alto que eu quero te ver. Talvez tenha, você não quer levantar sua mão, sem problemas.
Só que desculpa te falar, Jesus te viu nesse banco. Gente, eu vou ser muito breve, eu vou ser muito rápido, por 2 motivos. Primeiro, quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Segundo, Jesus vale muito, e tudo aquilo que é valioso você não força ninguém a ter. Mas o meu Jesus diz que tem pessoas que estão afastadas aqui. Posso dizer mais? É mais de uma, é mais de 2, é mais de 3. E o meu Jesus trouxe você aqui nessa noite, porque eu posso ser muito sincero com você, desculpa a minha sinceridade, mas você não serve para ser do mundo. Eu vou falar de novo para você entender isso. Você não serve para ficar no mundo. Serve não. Você nasceu para isso aqui, ó. Você nasceu para estar cantando junto com essa mocidade aqui. Você nasceu para isso, para culto, vigília, consagração. Você nasceu para isso. E eu posso te dizer mais: custa caro viver uma vida que não te pertence. Custa caro viver uma vida que não é sua. Posso provar para você? Diz que está afastado, mas ainda ora todo dia antes de dormir. Diz que está afastado, mas sempre lê um versículo. Diz que está afastado, mas no teu celular tem um monte de música gospel. Diz que está afastado, mas Deus fala contigo em sonhos. E a melhor de todas, diz que está afastado, mas é sexta-feira, gente, 10 horas da noite. Qual é o costume do mundo dia de sexta-feira? Sextou. Você poderia estar na balada, você poderia estar num rolê com os amigos, você poderia estar dentro de casa, mas você já viu aonde é que você veio parar? Você está na casa do Pai, rodeado de servos e servas de Deus. E tem mais, você pode dizer que tudo isso é mais pura coincidência. Faz o seguinte, chama de coincidência, eu prefiro chamar de providência. Jesus te trouxe aqui essa noite. Para quê, Mateus? Simplesmente para voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. A porta da salvação está aberta nessa noite. Ele pôs diante de ti uma porta, a porta da salvação, e Ele está chamando você. Ô moça, o meu Jesus viu você nessa noite, e Ele está te chamando para voltar para Ele aqui. Tem alguém que quer voltar, que quer aceitar a Jesus nessa noite? Corre, porque o meu Jesus está chamando você. O meu tempo está se esgotando e eu preciso ser breve, mas tem alguém muito especial que Jesus trouxe aqui nessa noite, porque do jeito que você está vivendo, você não aguenta sozinho. Eu preciso que a igreja entre em guerra comigo agora. Eu preciso que a igreja entre em guerra comigo agora, porque tem uma moça que está precisando voltar essa noite. Tem uma moça que está precisando voltar essa noite, e o meu Jesus está chamando você. Você está dando soco em ponta de faca, você está andando sem direção, sem propósito, mas o meu Jesus chegou para trazer rumo, para trazer vida, para trazer propósito para você. Vem, vem, Ele está chamando você. Eu preciso que a igreja faça papel de igreja agora. Se você está do lado de alguém que não é crente, ou de alguém que está afastado, toque no ombro dele, toque no ombro dela e diga assim: se você quiser, eu vou lá com você. Talvez é tudo isso que alguém precisa. Talvez é só de um Jesus te ama. Talvez é só de um abraço. Talvez é só de uma ajuda. É a penúltima vez que eu vou convidar, mas tem uma moça que Jesus está chamando aqui nessa noite. Jesus quer mudar a sua história hoje, e você sabe que eu estou falando com você. Porque do jeito que está, não dá mais para ficar. Você já ouviu a voz de Deus, você sabe que eu estou falando com você, e a hora é agora.
Vem, moça, porque Jesus está chamando você nessa noite. Ah, se essa igreja melhorasse, o glória a Deus. Se eu te disser que tem mais, você acredita no que eu estou falando? Se eu te disser que tem mais, você acredita no que eu estou falando? Então vem, porque a segunda está chegando para Jesus nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui. Entre guerra, igreja, que Jesus está salvando. Olha Jesus trazendo mais gente nessa noite. Olha Jesus trazendo mais gente nessa noite. Você pode dar glória. Você pode dar aleluia. Oh glória. E eu acho que está vindo mais uma para Jesus nessa noite aqui, hein? Não, você não entendeu. Chegou mais uma para Jesus nessa noite. Farmácia não vende remédio para a alma. Farmácia não vende remédio para a alma. Essa dor que você tenta disfarçar, essa ferida que você tenta disfarçar, só o meu Jesus tem o bálsamo para curar. E Ele está chamando você. Tem mais gente que precisa aceitar, que precisa voltar. Tem mais gente. É a última vez que eu vou convidar. Mas tem mais gente que Jesus quer trazer para perto nessa noite. Só para você entender que eu estou falando com você. Você não ia vir nesse culto. Você não ia vir nesse culto. De repente você veio. Foi o meu Jesus que te trouxe aqui. Porque Ele quer trazer alegria para você novamente. Ele quer colocar um sorriso no teu rosto novamente. Jesus está chamando.